preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Fala, galera de hoje. Como você avalia a atuação da Macaca na vitória sobre o Ituano? O resultado foi justo. Opine 97102-1493 97102-1493. Recuperado de lesão, Alan Santos. Participações. Pautas da Ponte Preta. Douglas Leite, que esteve no banco no lugar do Valentim, suspenso, exalta a união do grupo. Douglas Leite fala sobre a importância de Gé para a equipe. Mazola Júnior, técnico do Ituano, diz que Ponte jogou em casa. Claro que ele estava se referindo à torcida da Macaca, que compareceu em grande número no estádio do Ituano. Com o gol de Gé nos acréscimos, Ponte vence o Ituano por 1-0 no Novelli Júnior e assume a liderança isolada na Série C. Macaca chega aos 13 pontos e segue invicta na competição. Já de olho no próximo duelo, elenco da Macaca se reapresentou na tarde de hoje para um treino regenerativo. Ponte volta a campo neste sábado, às 7h30 da noite, contra o Brusque, no Moisés Lucarelli. Após cumprirem suspensão, Alberto Valentim e Arthur retornam para o duelo contra a equipe catarinense. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Gé decide e Macaca assume a liderança da Série C. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Recuperado de lesão na panturrilha e no tendão de Aquiles, Alan Santos voltou a atuar após 8 meses. Contratado em janeiro, o zagueiro passou o Campeonato Paulista inteiro no departamento médico e voltou aos gramados em um momento delicado do Bugre na Série C. Suspenso nas 2 próximas partidas, Natan abre nova vaga no meio-campo. Matheus Sarará é o favorito para assumir a vaga. Partida de sábado vai marcar o primeiro duelo entre Floresta e Guarani na história. Equipe cearense nunca disputou a Série B. Esse jogo estará na tela da Band, de graça, TV aberta. Esparrama notícia, Floresta e Guarani, 5 da tarde, no próximo sábado. Destaque do portal carlosbatista.com do Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista. Lucas passará por exames para saber a gravidade da nova lesão, porém, é certo afirmar que o atleta está fora do compromisso de amanhã pela Libertadores. Lucas ficou quase 2 meses afastado dos gramados desde a lesão contra o Verdão. Pauta número 2. Rodrigo Caio está de volta ao Flamengo. O ex-jogador chegou ao Ninho do Urubu
nesta terça-feira e passará a fazer parte da comissão técnica de Felipe Luiz. Ele assume a vaga que era de Daniel Alegria, que foi demitido na última segunda-feira. Contratação de Rodrigo Caio é para ter alguém com vivência dentro de campo e que possa usar essa experiência para discutir as decisões do dia a dia com o Felipe Luiz. Pauta 3. O atacante Enio não deve mais atuar pelo Juventude. Após o jogador ter o seu nome envolvido em um novo alerta de casa de apostas por suspeita de manipulação, o clube afirmou que tomará as, entre aspas, medidas cabíveis. Essa é a segunda vez que Enio é envolvido em suspeita de manipulação em pouco mais de um mês. Na primeira rodada do Brasileirão, casas de apostas relataram um fluxo incomum de apostas para que o atleta fosse punido com um cartão amarelo na partida contra o Vitória. Ele foi advertido por reclamação. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E no programa de hoje você vai concorrer a presentes. Sim, temos presentes para você que vai participar do sorteio. No programa de hoje, 4 ingressos para o Etne Wild, mais um rádio portátil da Mundial. 4 ingressos para Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. 2 ganhadores. 2 ganhadores, 2 prêmios para cada ganhador. Para o primeiro ganhador, 4 ingressos do Etne Wild, mais um rádio portátil. Para o segundo ganhador, 4 ingressos do Termas de São Pedro, mais um rádio portátil. Para participar, basta entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá onde tem o chat, ali no topo da página, tem um link. Está fixado lá. Clique no link, vai para um formulário. Preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo. O sorteio será em algum momento desse programa. Mas a única maneira que tem de participar é através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Clique no link, vai para o formulário. Preencha o formulário, é fácil, é tranquilo, todos conseguem preencher sem dificuldade. E aí você já estará concorrendo. 17:09 está no ar Esporte em Debate, hoje 13 de maio de 2025. Mesa de áudio Pedro Piscinato, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. É ele que corta a imagem captada aqui do estúdio digital e coloca para você que está me assistindo neste momento no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda like, manda joinha aí para nós, manda like e muito obrigado pela sua audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 13 minutos, hoje até 19 horas e 30 minutos. Mande para cá sua participação via WhatsApp 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Você já ouviu falar no Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado.
No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma realmente espetacular e personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, Greg, Tigrão, CH. Ouvi o jogo inteirinho pela Bandeirante. O primeiro tempo deu um sufoquinho na ponte, mas depois a ponte se equilibrou. E depois jogou melhor do que o Ituano no segundo tempo, eu acho. Merecia fazer até mais. Mas tem que pôr o pé no chão, nós não ganhamos nada até agora não. Pôr o pé no chão, que classifica 8. Não pode desesperar, não. Tá indo no caminho certo. Tem que classificar entre os 8 e subir. Não adianta classificar entre os 8 e não subir. Tem que classificar entre os 8 e subir. É para ir para a Série B, entendeu? Um abraço, Batista. Deus abençoe vocês. Mário de Hortolândia. Abraço, Mário. O campeonato é complicadíssimo, né? Ano passado, o Botafogo foi primeiro colocado na primeira fase. E na segunda fase, dentro do grupo, ficou em último. Então, o que tem que ser feito agora é conseguir a classificação. E tem que estar com o maior número possível de pontos para, teoricamente, cair num grupo um pouco mais fácil na segunda fase. São 19 datas, 8 equipes vão se classificar. E na segunda fase, 2 grupos de 4. Então, teoricamente, só teoricamente, se o time fizer primeiro ou segundo lugar, pega na fase seguinte adversários inferiores tecnicamente. Isso só na teoria, né? Acabei de falar do Botafogo ano passado. Ele fez uma primeira fase realmente espetacular, 41 pontos. E aí, na segunda fase, ele ficou em último lugar, junto com o mesmo número de pontos do último, 5 pontos conquistados. Então, é um campeonato muito perigoso. A Ponte está na liderança. Ótimo, excelente. 13 pontos. Caxias, Ituano, Maringá, Londrina, Tombense, CSA e São Bernardo. Esses seriam os 8 classificados para a segunda fase da competição. Então, a Ponte cairia num grupo, teoricamente, um pouco mais fácil, se mantendo nessas primeiras colocações. Quando chega na segunda fase, tudo aquilo que foi feito, com exceção desse leve benefício, aí tudo que foi feito não vale absolutamente nada, porque joga em turno e retorno e os 2 primeiros vão subir. Então, o campeonato ele está dividido em 2. Um campeonato é a fase de classificação. Tem que fazer minimamente 30 pontos para se classificar. Minimamente 30 e 21 para permanecer. Aí vem a segunda fase. Aí é uma outra história completamente diferente, porque os times vão se reforçar. Agora, no dia 2 de junho, vai ter time aí que vai se reforçar bastante. E aí vai complicar
aqueles times que não têm o poder aquisitivo e não conseguem contratar. Então, concordo com o ouvinte, pé no chão, campeonato complicado, não pode piscar. Até aqui, ótimo, nota 10, excelente. A Ponte vem fazendo um ótimo campeonato, mas tem que manter os pés no chão. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde a todos. Hoje é dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima. Saúde e paz a todos. Batista, a Ponte evoluiu, porque todo jogo que ela fazia, os anteriores, primeiro tempo era perdido, jogava péssimo, mal. Tá, ontem não, diferente, já melhorou muito, jogou bem até os 38 minutos, depois abriu um pouco de espaço pro Ituano aí, mas soube sair com 0-0 no primeiro tempo. Segundo tempo aí ela matou o jogo, Gé é goleador, raiz nato, fazedor de gols, vai acrescentar aí quando tiver com uma condição física melhor, sobe o nível da Ponte Preta. Batista, os dois que entraram por último, teria que ter entrado um pouquinho antes aí. O Dudu foi a melhor partida dele, jogou muito, cada dia evoluindo melhor, jogando melhor, condicionamento físico e técnico. Foi o melhor em campo no meu modo de ver. Agora o Gé marcou então, título dele. Tamo junto, Batista, grande abraço aí. Carlos Lemos Matozinho, Itatiba, São Paulo. Valeu, grande abraço, muito obrigado, Matozinho. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Como você avalia a atuação da Macaca na vitória sobre o Ituano? Olha, Batista, eu achei bom resultado e bom desempenho também. Eu acho que aos poucos o time da Ponte vai construindo um alicerce de solidez defensiva, ofensiva, e eu acho que aos poucos o Valentim vai traçando, não é, o caminho da Ponte. Está melhorando um pouquinho a cada partida. Recuperado de lesão, Alan Santos voltou a atuar após 8 meses. E aí? Já dá para considerar Alan Santos titular no sistema defensivo ou você manteria Lucão e Rafael na dupla de zaga? Eu não tiraria o Alan Santos do time, não. Não tiraria. Dos três, tecnicamente, ele ainda está sem ritmo de jogo e é o melhor zagueiro na minha concepção. Agora, quem vai ser o parceiro dele, Lucão ou Rafael? Provavelmente vai ser o Rafael. E não tem tanta diferença, a não ser o pé bom do Lucão e do Rafael. De qualquer maneira, eu não tiraria o Alan Santos do time titular. Batista. 17h24, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Tarde, Batista, tudo bem? É o Gramado. Ontem eu estive em Itu. Menção você daria, que nota você daria, ou deu, a torcida da Ponte? Abraço. Nota para a torcida da Ponte, é isso que disse o Gramari? Nota 10. A torcida fez uma festa incrível. Ajudou o time da Ponte. Tanto é que o Mazola Júnior disse na coletiva, hoje colocamos na tela da Band, ele dizendo que a Ponte jogou em casa. Porque o grito que aparecia no estádio era da torcida da Ponte. Então não era Novelli Júnior, era Moisés Tucarelli. Então realmente nota 10 para a torcida da Macaca. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Tigrão. Estamos te esperando, Tigrão. Alô, alô, Tigrão.
Bom, assim que o Tigrão aparecer, ele dá um alô aí eu chamo ele novamente. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista, Tigrão, CH, Gleger. Estaria eu errado? Ou ontem o jogo da Ponte Preta contra o Ituano não foi jogo de Série C, foi jogo de Série B e confronto de quem está na parte de cima da tabela da Série B. Um 7º contra 8º, um 8º contra 9º. Para mim, o jogo não foi jogo de Série C ontem. E espero que o Ancelotti não convoque Neymar. Não faça a seleção jogar pelo conjunto. Esqueça Neymar. Neymar é aposentado, já era. Faz 2 anos que não joga futebol, já era. Tandy Negrão. Abraço, Tandy Negrão. Muito obrigado pela sua participação. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e para sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 17h28 em Campinas. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço pra você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Estava aqui no vídeo te vendo, mas alguém não conseguia me conectar. Ou era algum problema, mas eu estava aqui. Você estava com a imagem aqui bonito, como sempre, só que congelada. E eu com a imagem ao vivo, você não estava me vendo e tá tudo certo. A tecnologia é assim mesmo e o Fala Galera de hoje pergunta. 2 pontos. O resultado da Ponte foi justo? Como você avalia a vitória da Ponte, a atuação da Ponte contra o Ituano na noite de ontem? Muito boa atuação. Muito boa. Primeiro tempo equilibrado, lá e cá, a Ponte com o comando do jogo. Final do primeiro tempo, o Ituano deu uma blitz e poderia ter saído na frente. Mas um jogo bem parecido. Jogo equilibrado com estilos diferentes. A Ponte propondo o jogo e o Ituano jogando reativamente no contra-ataque. Fora esse momento final de primeiro tempo, depois dos 38, 39 minutos, que o Mazzoli estrategicamente subiu as linhas, encurralou a Ponte, teve 4 escanteios a seu favor e foi o melhor momento do Ituano no jogo. Poderia ter feito 1-0 e não fez. Veio o segundo tempo, os papéis se inverteram. O Ituano é que propôs, a Ponte, como sempre, se defendendo muito bem e saindo, tocando conscientemente, ela jogando no contra-ataque reativamente. Até que chegou a marca de 35 minutos, depois 35 do segundo. Depois das alterações processadas aí pelo Alberto, o Banco da Ponte oferecia mais recursos, o elenco oferece mais opções para o treinador, e ele, juntamente com o Douglas, que estava no banco, os dois, em conjunto.
fizeram alterações interessantes, Everton Brito, né? A entrada do Diego Tavares, o Jé, que desequilibrou, entrou aos 13 do segundo tempo. Aí a Ponte, que jogava mais reativamente, esperando um pouco, o Ituano, que subiu as linhas. Depois dos 35 minutos, parece que o Ituano deu uma arriada física, e aí a Ponte atropelou, né? Aí ela foi para cima, passou por cima, e preparou o gol 1, 2, 3, 4, 5, na sexta vez, o Jé com muita categoria botou na rede, e a vitória foi importantíssima, justa, absolutamente correta, premiando o time que jogou mais futebol. Então, grande vitória da Ponte, de parabéns, não só pelos 3 pontos, como também pela performance. E no Fala Galera do Guarani, Alan Santos voltou depois de 8 meses. Ele voltou no lugar do Lucão, Lucas Rafael. Na sua opinião, ele já merece ser titular na próxima partida, pelo que apresentou no seu retorno na última apresentação da equipe bugrina, que foi contra o São Bernardo, na derrota por 1-0? Olha, eu penso o seguinte, pegando um recorte dos 3 zagueiros, Rafael, Lucas Rafael, Lucão, e o Alan Santos, tecnicamente, para mim, o melhor de todos e mais experiente é o Alan Santos. Então eu acho que tem que jogar ele e o Rafael nesse momento. Rafael e Lucão são destros, né? Agora, o Alan Santos se posiciona bem em qualquer um dos lados, não tem problema. Ele também é destro, né? Joga de zagueiro central, joga na quarta zaga, não tem problema. E aí, que vem a pergunta, mas vale a pena? Ele não foi bem contra o São Bernardo, eu não gostei. Muito lento, ainda sem tempo de bola, claro que pegou o atalho ali experientemente, mas é muito tempo de inatividade. E aí é que vem a pergunta que vale 1 milhão. Vale a pena correr esse risco de lançar mão do Alan Santos com todo esse tempo de inatividade num momento tão delicado do Guarani no campeonato? Interrogação. Claro que vale a pena. Só tem um jeito do jogador readquirir o ritmo de jogo. Jogando. E ele já jogou uma. Agora vai jogar a segunda se for escalado. Com 4 ou 5 jogos, ele já estará num estágio muito superior ao que apresentou no último domingo. E é por isso que eu acho que ele deve ser mantido na equipe. Existem jogadores contundidos aí na posição. Tem o Titi, que é muito garoto e às vezes entra bem, às vezes nem tanto. E eu acho que o Alan Santos tem que ser um dos titulares da zaga. O outro, nesse momento, mas ali no mesmo nível, é o Rafael. Mesmo nível do Lucão. Nesse momento, já para o jogo lá no Ceará do próximo sábado, 17 horas contra o Floresta, eu escalaria Rafael e o Alan Santos. Vale a pena correr o risco? Repito, vale, porque ele é o melhor zagueiro do elenco. Mais experiente, mais técnico. Agora, tá sem ritmo, tá sem tempo, tá sem aquela recuperação para dar cobertura, sem sprint para sair na caçada. E como que ele vai readquirir? Treinando e principalmente jogando. É mais uma semana cheia de treinamento, onde ele vai aprimorar a parte física, onde ele vai melhorar na parte técnica, onde ele vai aprimorar o tempo de bola. E aí vem o jogo. E ele certamente vai jogar mais no sábado agora do que jogou no sábado passado. Então, resumindo em síntese, eu acho que vale a pena e eu o escalaria sim como titular para o próximo difícil compromisso do Guarani na competição, CB. 17 horas e 35 minutos em Campinas. Rodízio de pizza da melhor qualidade. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. Isso mesmo, a melhor pizza de Campinas. Mais de 40 opções para você. Deliciosas, com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas. E a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte.
diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopes, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento, ambiente agradável, o espaço é climatizado. Ponto 10, pizzaria e restaurante, preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. 10 ou acima de 10 pessoas, fale com o João Dias. Ele vai dar um desconto especial para o seu grupo. Anote aí o WhatsApp: 974 10 60 68. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente ao restaurante para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. 17h37, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Ô, Batista, eu queria falar com o CH, que eu estava assistindo hoje o Donos da Bola. Ô, CH, você não é azedo não, meu. Você dos 3 cronistas, eu admiro os 3, mas você é o que mais realmente é realista, como eu sou. Porque às vezes, né, outros dão esperança, mas você é na lata. Eu acho que não tem nada que tá dando esperança. Se você está observando que o time é ruim, então tem que falar mesmo. E não tem condição, tem que contratar. Então eu queria uma posição sua, CH, o que você acha do meu pensamento? A gente vê que a Ponte Preta está lá em primeiro lugar, correto? E o Guarani está lá embaixo. Você acha que, vamos supor, o executivo de futebol, quando contrata um jogador, ele não tem que ter o aval do presidente? Pois é, nesse caso eu lembrei do Beto Zini, porque quando um presidente, como o presidente da Ponte, né, ele conhece futebol, ele conhece jogador, é por isso que os jogadores da Ponte Preta estão indo muito bem. E agora, os nossos presidentes do Guarani, entendeu? Eles são torcedores apenas, mas não conhecem nada de futebol para poder realmente dar um aval se o jogador é bom ou não. O que você acha, CH? Será que eu estou certo ou errado? E é por isso que o Guarani está nessas condições? Você foi citado em CH. Um abraço para o Carlinhos Japonês. Eu penso muito parecido com você, Carlinhos. Chave de clube não se entrega para executivo de futebol nenhum. E você precisa ter no seu corpo diretivo, o CA ou diretoria, alguém que conheça futebol. Veja o que aconteceu com o Guarani desde a janela do ano passado. O Pastana, um bom trabalho anterior, chegou como salvador da pátria. Ele contratou um caminhão de jogadores e o Guarani foi parar na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí deram outra oportunidade para o Pastana, para montar o time para o Campeonato Paulista. Todo mundo sabe o que aconteceu. Só não caiu por ajuda dos céus. E aí vem o Campeonato Brasileiro da Série C com mais uma oportunidade de contratação. E o que foi feito? Então você precisa minimamente ter no comando do clube alguém que responda, tenha conceito e conheça de futebol. No Guarani, me parece que essas pessoas que são bem intencionadas não conhecem de futebol. Bom, do Campeonato Paulista do ano passado para cá, eu não preciso nem ficar aqui me estendendo, é só o resultado dos campeonatos, o performance do time. Isso justifica a atual péssima campanha do futebol e do Guarani. Ei, Batista e equipe Band Campinas, Esporte em Debate. Quero saber a opinião dos comentaristas CH e Tigrão sobre o novo técnico da seleção. Foi uma boa ou não? Aguardo resposta na medida do possível. Obrigado e ótimo programa, José Carlos São Sebastião. Começo com você, Tigrão. O ouvinte quer saber aí se foi uma boa a contratação do Carlo Ancelotti. Zé Carlos, um abraço para você que está em São Sebastião, numa boa. Tá com as pernas para cima, vendo o mar chegar. Que o mar chega e volta, né? A onda vem e depois ela volta, né? A vida é assim.
né, como uma onda no mar. Ela vem e volta, ela tem a vinda e a volta. É bonito isso, o Lulu Santos escreveu sobre isso daí e transformou em canção. Zé Carlos, é um grande treinador e é uma experiência inédita na seleção brasileira. O Brasil em nenhuma Copa do Mundo foi dirigido por estrangeiro. E vem agora o Carlo Ancelotti. Acho uma boa. Acho que tem tudo para desenvolver um grande trabalho. Mas, sempre tem o mas, né? Coloca um senão aqui. Qual é o senão? Será que ele conhece o verdadeiro significado do termo maracutaia? Se ele não entender, talvez ele tome um susto. E não sei se vai ter estrutura emocional e principalmente profissional para andar aí dentro dos meandros e dentro das alcovas onde é dirigido o futebol brasileiro. Então, se ele tiver jogo de cintura e conseguir se impor e conseguir fazer prevalecer a opinião dele e conseguir adquirir autonomia, ele vai fazer um grande trabalho. É um dos melhores treinadores do mundo. Agora, é um cara muito sério. E eu andei pesquisando aqui no dicionário espanhol, italiano, inglês, francês, suíço, e não encontrei a palavra maracutaia. Tomara que ele não tome um susto. E aí se desestabilize, feche a malinha dele e puxe o carro. Mas, fora essa questão dos bastidores escusos e sempre muito questionáveis do futebol brasileiro, especialmente na CBF, eu acho que foi uma boa, sim. E para você, CH, só para dar aqui uma satisfação para o nosso cliente, né? Como você diz, o nosso ouvinte. Claro, claro, e é importante. A gente agradece sempre todas as mensagens. Se tem um treinador que pode dar jeito na seleção brasileira, um dos seria Guardiola, nesse nível, Mourinho e também Carlo Ancelotti. Ele tem escopo, tem estrutura, tem experiência. Tem aí uma entrevista muito interessante que foi feita ontem, eu não me lembro que podcast, com o Cafu, que trabalhou 5 anos com ele lá no Milan. E ele destrincha como é que ele gosta de trabalhar e como é que ele pensa futebol. Uma coisa que vai acontecer imediatamente, ele vai trazer 3 jogadores experientes que já serviram a seleção brasileira e vão retornar. Isso não é informação, isso é dedução do próprio Cafu, que conhece ele como ninguém. Então não se surpreendam se Thiago Silva, Danilo, Casimiro voltarem à seleção brasileira. Eu estou dando uma opinião, não é o que eu faria. De qualquer maneira, respondendo objetivamente, foi uma ótima contratação. E o Tigrão citou aí Lulu Santos, né? Com essa música Como uma Onda. É uma canção do Lulu Santos que tem uma forte carga filosófica. E ele provavelmente, né, deve ter se inspirado aí no mestre zen, o Jorge Osawa, que fala a respeito das ideias do taoísmo, que é sobre a impermanência das coisas, o fluxo da vida e a necessidade de aceitar as mudanças. Então a frase realmente é impressionante. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Então é para refletir, né? Quando a pessoa está num momento difícil e complicado, achando que não tem jeito, tudo passará. Porque tudo passa, como diz aqui a canção. Assim como também quando o cara está na crista da onda, surfando lá em cima, ele acha que vai durar eternamente. E pior, tem aqueles que pisam em quem está embaixo, menosprezam, humilham. Ele acha que ele vai estar lá para sempre, mas não estará, porque tudo passa, tudo passará. Quem Grande sabe? Lulu Santos. Quem sabe? Se numa dessas ondas, que a onda vem, bate na praia e retorna. A gente às vezes chama de
repuxo. Olha lá, tá puxando, hein? Cuidado, hein? Mas não é, ela bate e volta. É um ciclo, né? Ela arrebenta e depois ela faz um movimento contrário. Quem sabe, se numa dessas voltas, se ela não leva a maracutá embora para alto mar e lá amarra uma pedra no pescoço dela, para que ela nunca mais volte em novas ondas de esperança. Diz aqui o ouvinte Eduardo Moraes, Vila Padre Anchieta. Na minha opinião, a CBF acertou na contratação do Ancelotti, pois ele tem muito mais conteúdo do que Jorge Jesus e Abel Ferreira. Abraço, muito obrigado, Eduardo. 17h46, informações do Guarani. Chegando no pedaço, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, 5 da tarde, lá em Fortaleza, pega o Floresta. Aliás, vai ser o primeiro confronto na história, né, entre as duas equipes. Floresta nunca disputou aí a Série B do Campeonato Brasileiro, é o adversário do Guarani. E um adversário que o Guarani precisa superar, até porque o time vem numa sequência muito ruim. Em 5 partidas até aqui na Série C do Campeonato Brasileiro, o Bugre tem 1 vitória e 4 derrotas, 3 pontos conquistados, ocupa neste momento a zona de rebaixamento da competição. Técnico Marcelo Fernandes sabe que não vai poder contar com Natan, o volante que está suspenso, aliás, dupla suspensão do Natan, né? Ele recebeu o 3º cartão amarelo, depois também recebeu o cartão vermelho direto, por isso fica 2 jogos fora. A tendência é que o Matheus Sarará seja o seu substituto, mas o Marcelo Fernandes vai utilizar aí a semana para definir esta formação e outras mudanças também que podem acontecer na equipe titular. Quem ainda está fora é Pablo Baianinho, que também não atuou, né? Não foi relacionado aí do jogo em que o Guarani perdeu para o São Bernardo. O entorse no joelho tirou o Pablo Baianinho desta partida. A tendência é de que ele fique pelo menos mais 2 jogos fora. É um tempo maior de recuperação, né? E isso implicará na ausência do Pablo Baianinho na escalação do time titular do Guarani. Em contrapartida, se teve algo de bom, né, no jogo contra o São Bernardo, foi a volta do Alan Santos, né? Ele que sofreu uma contusão e não tinha ainda estreado com a camisa do Guarani, né? Ele que veio no começo da temporada, teve a oportunidade, inclusive terminou o jogo, né? Foi substituído no finalzinho, era o capitão do time. Aos poucos vai ganhando mais confiança, vai tendo essa condição de brigar pela titularidade e dá mais uma opção também ao técnico Marcelo Fernandes nesse sistema defensivo do Guarani. A expectativa é para esse jogo contra a equipe do Floresta, mas também para a abertura da tal janela de transferência, né? Lá no dia 2, a janela vai se abrir mais uma vez e o Guarani precisa ir ao mercado em busca da contratação de reforços. Marcelo Fernandes falou sobre um meia, mas também há procura por um atacante. São umas posições carentes do Guarani para a sequência da Série C. O time precisa garantir uma vaga entre os 8 melhores e depois se manter na briga pelo acesso. Mas neste momento a realidade, infelizmente, é outra. É briga contra o rebaixamento. O Guarani terminou a rodada dentro do Z4, grupo dos 4 que estariam rebaixados à Série D do Campeonato Brasileiro. Informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. 17h49. Você que trabalha ou se interessa por construção, mineração e infraestrutura, preste atenção nesse recado que eu vou dar agora. Vem aí a Brasil Equipo Show de 3 a 6 de junho. Repito, de 3 a 6 de junho, no espaço da Rede Eventos em Jaguariúna. É a feira mais inovadora do setor, com entrada gratuita e participação das maiores marcas do mercado. Tem lançamentos, demonstrações ao vivo, o Campeonato Brasileiro de Operadores, cursos como de manutenção de pá carregadeira e formação de operadores, e escavadeira e retroescavadeira. E não para por aí, não. Vai ter voo cativo de balão, o Desafio Mundial de Operadores Caterpillar, o Prêmio BES,
congresso técnico com especialistas e até visita guiada para estudantes. Acesse beshow.com.br e garanta já a sua inscrição. Brasil Equipe Show, construção e mineração em movimento. Bandeirantes. 17h51. Bom, o time do Guarani vai enfrentar o Floresta. Partida marcada para sábado, às 5 da tarde. Esse jogo também estará na tela da Band. A Band, quem marca os jogos a serem transmitidos é a CBF. Existe um compromisso da CBF com a Band para que no final da fase desses 19 jogos, a Ponte terá o mesmo número de jogos transmitidos que o Guarani e vice-versa. Então, a Ponte teve 2 jogos transmitidos em TV aberta. Guarani, 2 jogos transmitidos em TV aberta. Um, que foi no sábado, perdeu para a equipe do São Bernardo 1-0, e o próximo que será contra a equipe do Floresta. O Ituano, que faz parte aqui do sinal da Band, teve 2 jogos transmitidos. Um na TV aberta e um somente pelo Band Play, que é o aplicativo da Band que você pode baixar, é de graça, e você assiste o jogo da Série C em qualquer lugar do Brasil. Depois, no dia 24, aí é o jogo da Ponte, que a Band vai transmitir. Dia 24, Náutico e Ponte. Jogaço que você terá a oportunidade de acompanhar de graça na tela da Band. Sábado próximo é Floresta e Guarani. A transmissão começa 15 minutos antes do jogo. A bola rola às 5 da tarde. E depois do jogo ainda tem uma edição especial do programa Os Donos da Bola, repercutindo, claro, né, o jogo e também informações, detalhes do time, se o jogo é da Ponte, informações do jogo do Guarani. Se o jogo é do Guarani, informações também da Ponte nessa edição especial dos Donos da Bola. Então esparrame a notícia, coloque nos grupos de WhatsApp Floresta e Guarani, sábado 5 da tarde na tela da Band. E o técnico do Guarani falou em reforços. Ele detectou provavelmente a carência, porque ele recorreu ao banco no jogo diante do Botafogo. O Guarani venceu o Botafogo, mas no segundo tempo tomou uma pressão. Quando ele recorreu ao banco, o time desandou. Quase que a casa caiu. E no jogo diante do São Bernardo, foi isso que o treinador Marcelo Fernandes disse, que o São Bernardo, quando mudou, quando fez mexidas, vieram jogadores mais parrudos. Ele não usou essa palavra, quem está usando sou eu. Mas os jogadores que entraram puxaram para cima o time do São Bernardo, que venceu o jogo. Então é isso que ele está se referindo. O Guarani precisa de jogadores mais canchados, mais experimentados, jogadores mais traquejados, que possam fazer uma mescla com os meninos que estão jogando aí pela equipe do Guarani. O campeonato é muito pesado, é um campeonato realmente complicado. Agora, surgiu hoje a informação de que o Guarani estaria contratando o Cássio Gabriel, o mesmo Cassinho que jogou no Guarani e depois jogou na Ponte. Então, CH, eu começo com você aqui no debate sobre o Guarani. O Guarani vai ter que mudar essa maneira de enxergar essas contratações. Claro que passa pelo orçamento, é evidente que passa pelo dinheiro, que o Guarani não tem. Agora, vai ter que arrumar parcerias, não sei o que é que vai fazer, mas se vier com Cássio Gabriel e contratações desse nível,
não vai adiantar a janela que se abre aí no dia 2 de junho, hein, CH? Falando em David Braz e Cassinho, o Guarani vai ficar no mesmo lugar. Nem precisa gastar dinheiro. Deixa os caras que estão aí e seja o que Deus quiser. A grande verdade é que há um trabalho de avaliação míope no Guarani faz muito tempo. Muito tempo, né? Uma diretoria que aceita contratar um cara com os problemas físicos que tem o Chay, um cara sem mercado nenhum para jogar futebol como o Camacho e pagar o que o Guarani pagou para esses dois, eu estou dando 2 exemplos. Eu podia usar mais 20 aqui, não é? Então, eu só acredito vendo, porque as pessoas que tomam decisão no Guarani são pessoas que não conhecem futebol. Tomara que com Elano e com o novo homem do futebol, o caminho mude. Agora, esses caras vão sugerir, e como é que a diretoria do Guarani vai contestar ou debater se ela não conhece de futebol? É difícil, né? Você, de novo, entre aspas, está entregando a chave para 2 caras. Ou para 3, né? Porque tem o Marcelo Fernandes que deve participar aí da sugestão das contratações. E eu também não conheço o tamanho do bolso do Guarani. Eu vou falar daqui de 5 contratações, de 8, de 10, de 12. Eu acho que tem que contratar um time novo, inteiro. Porque o que está aí dá para se aproveitar muito pouco. Agora é muito fácil eu falar de onde eu estou no ar-condicionado, eu não tenho que pagar boleto, tá tudo certo. O que eles deveriam ter feito é a lição de casa lá atrás, no Campeonato Paulista de 2024, montando uma solidez de time, um time barato, mais competitivo, mantendo para a Série B. Eles não fizeram nada disso. Fizeram justamente o contrário e escolhas absurdas, em termos de nomes e em termos de posição. Então eu não consigo nem elencar o tamanho do número de problemas individuais que o Guarani tem. Porque eu não sei se o Guarani vai ter dinheiro para contratar. Eu, se tivesse dinheiro, contrataria do goleiro ou ponta esquerda. Porque não tem jeito. E outra coisa, não adianta nada esse discurso do São Marcelo Fernandes, que sabia da situação. Ele não é bobo, não. Ele não assumiu o Guarani sem tomar pé da situação. Não nasceu ontem, não. Marcelo é um cara experiente e capaz. Então, se ele assumiu esse time, ele vai ter que dar um jeito desse time até a janela de jogar futebol. Ele conseguiu em uma partida, parte do jogo, e na última foi um desastre. Espero que no final de semana ele consiga. Porque ele assumiu a responsabilidade. Porque eu, quando não dou conta de alguma coisa, eu falo assim, ó, eu lamento muito, agradeço o convite, mas isso aqui eu não dou conta. Pode passar para outro. E não depende do Marcelo Fernandes. Depende do elenco, que é muito fraco do Guarani, e depende única e exclusivamente das contratações que estão por vir, que ninguém sabe se virão. Olha a situação, não é? Mas o Campeonato Brasileiro da Série C é nivelado por baixo, verdade. E o Guarani consegue, com esse campeonato fraco tecnicamente, ficar na vice-lanterna do campeonato. Como é que vice-lanterna não é o 17º, né, por causa de saldo de gols e de gols marcados? Mas é uma campanha pífia. 3 pontos em 5 partidas, 4 derrotas. Como é que você defende um negócio desse? Então, Batista, é uma situação... Bom, eu estou muito à vontade para falar a respeito, porque eu estou falando faz tempo. Antes de começar o Campeonato Paulista, só para falar de 2025. Não é novidade para mim o que está acontecendo. E quem me ouve todo dia sabe exatamente que eu estou falando a verdade. E não é pessimismo, não é acidez, não é mau humor. É a minha realidade. É a maneira que eu enxergo. A situação do Guarani é muito crítica, Batista. Ô, Tigrão, veja, o time não tem como contratar um time inteiro, correto? Por mais deficiente que seja o time do Guarani. Vai contratar, eu tive uma informação que está tentando contratar 6. Mas para contratar 6, o Guarani também tem que colocar os jogadores que ele entende que não vão fazer parte do elenco dali para frente, né? Do dia 2, quando abre a janela de transferências. Então vamos inverter os papéis. Vamos colocar da seguinte forma: quem é que se aproveita?
quais são os jogadores desse time que podem fazer uma campanha de recuperação. Você já disse, sábado, você estava nos comentários, na tela da Band, quando terminou o jogo e o Guarani perdeu. Você de cabeça fez uma conta lá, que o Guarani tem que ganhar 60% dos pontos daqui para frente. 60 e alguma coisa, né? 65. 65. Então, com esse elenco, não vai ganhar 65, correto? Então, o que é que se aproveita para a gente tentar imaginar quais são os jogadores ou qual o número de jogadores que o Guarani tem que contratar, hein, Tigrão? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que existe no futebol um modelo de gestão muito parecido com o que existe nas empresas. Então, eu não vou também ficar aqui querendo me consagrar com um torcedor que está frustrado com o Guarani e faltando com a verdade e fugindo da realidade. Eu não. Eu vou andar com o pé no chão sempre. E também não vou ser oportunista, né? Como até algumas pessoas da própria torcida às vezes são. Que ganha 2 joguinhos, virou o Barcelona. Aí perde mais 2, virou o Ibis. Eu não vou nessa daí, não. Campanha é ruim, eu me perdoe o que eu vou dizer agora, mas a M tá feita. Então não tem essa de mandar todo mundo embora e remontar o time em 8 dias. Abre dia 2 e fecha dia 10. Ah, mas pode contratar agora. Mas não pode contratar porque tem cara com pendência, tem cara que não pode ainda assinar. Se você contrata e não assina e não registra, você pode perder. Então, o grosso, o pau da goiaba é quando abrir mesmo. Ah, vai adiantando aí, já vai alinhavando, concordo. Mas oficializar não dá, tem que ser depois que pode escrever no BID, Boletim de Informação Diária. Então, com uma visão de empresa e de administração, sem querer ser pretensioso, a M está feita. Se não tem dinheiro para contratar, como é que vai ter dinheiro para rescindir? Se todo mundo aí tem contrato minimamente até o final do campeonato. E tem 4 meses de campeonato pela frente. Você vai pagar 4 meses de salário e vai mandar 30 caras embora? Então, acho que às vezes a gente tem que andar um pouquinho mais com o pé no chão, pô. Então, é muito mais simples você mudar métodos, você conseguir extrair algo a mais que o jogador tem para dar, e a gente sabe que tem, é mudar um ambiente negativo, pesado, é de repente tirar um pouquinho o time do olho do furacão, é melhorar premiações, é mudar o planejamento, é tentar trazer mais alguém, não para jogar, mas para trabalhar a cabeça dos caras. Porque qual que é o timaço da Série C? Qual que é o timaço? Me mostra aí. O Ituano, que estava na liderança até segunda-feira, até domingo, a Ponte, que está na liderança hoje, em 15 pontos já abriu 10 do Guarani, é verdade. 5 rodadas a Ponte abriu 10. Mas é timaço a Ponte? A gente tem visto a Ponte apresentar um futebol assim que fala, já subiu e já é campeã, sendo líder? Absolutamente não. Ontem a Ponte fez um belo jogo, acabei de dizer aqui, planejado, o time está organizado, está de parabéns, mas poderia ter tomado 1 ou 2 gols do Ituano no primeiro tempo. Poderia. Isso aí, quem viu o jogo sabe que eu estou falando a verdade. Aquela bola que estourou no zagueiro da Ponte lá, e o Diogo Silva ficou só assistindo, né? A bola estourou no Wanderson. Passou a 1 centímetro. Ali tem a componente sorte, e vou tirar os méritos da vitória da Ponte de jeito nenhum, porque ela também botou uma bola na trave com o Toró que poderia ter entrado. Mas eu estou dizendo que foi um jogo no pau. A Ponte voou nos 10 minutos finais. Mas voltando ao Guarani, eu só quis dizer que não tem super time. Não tem, não existe. O campeonato realmente é nivelado por baixo. Então, tem que estar salarinho em dia, tem que formar um ambiente legal, tem que ter um treinador que saiba das coisas.
Trocar treinador a todo momento também está aprovado na história recente do Guarani, que não resolve nada. Não resolve nada. Vai A, B, C, D. Aí redescobre o Marcelo Fernandes. Não, mas aí tem o Neymar pai por trás. Manda o Neymar pai agora botar dinheiro aí, pô. Fala pra ele contratar 5 jogadores de ponta da Europa, já que ele ama de paixão, como empresário e como procurador, o Marcelo Fernandes. E deu errado? Tá ruim? Não. Ele tá com 50% de aproveitamento. Mas sabe o que me assusta? É esse negócio de jogar relativamente bem e ganhar do Botafogo da Paraíba e depois voltar a ser um time que amarela. Voltar a ser um time apático, cor amarelo. Apatia, a cor da apatia é o amarelo. Amarelou. Não mostrou poder de reação. E era comando novo, tá aí o Elano, que é um cara formado no Guarani, que é respeitado pela torcida, né? O Marcelo Fernandes conhece futebol, agora tá faltando alguma coisa. Então eu sou mais por um replanejamento de tudo que está sendo feito, inclusive com uma escala crescente e progressiva de premiação por vitória, né? Uma premiação de produtividade com, obviamente, os salários em dia, com palestras motivadas. Ah, mas você não vai ensinar ninguém a jogar bola fazendo palestra. Nós temos inúmeros exemplos aí. O Yuri Alberto, que foi o artilheiro do Brasil no ano passado, ele estava numa fase do Corinthians que nem o mais fanático corintiano o engolia mais. Foi feito um trabalho mental com o jogador. Foi feito um trabalho de analista, de psicologia. E ele disse isso, não sou eu que estou dizendo. Estava com a cabeça mal, estava à beira de uma depressão, estava inseguro, estava com crise de pânico. Eu não sei o que aconteceu. Quantos jogadores do Guarani têm problema particular? Eu não sei, não é problema meu. Mas você vai mandar 30 caras embora? E você vai arrumar dinheiro onde, pô? Para pagar a rescisão? Ou daqui a 2 meses você está com mais 30 processos trabalhistas e oficial de justiça batendo na porta todo dia com intimação nas mãos? Então não é assim. Eu acho que não há nenhum time tão superior ao Guarani no campeonato e nem inferior. É que o Guarani está com uma atmosfera altamente negativa, a bola está queimando o pé e os caras não conseguem jogar. Então o meu remédio não é guilhotina. O meu remédio é convento. Não é guilhotina. O meu remédio é sala de analista. O meu remédio é trabalhar a cabeça. Mas o cara não sabe matar uma bola, o que adianta trabalhar a cabeça? Sabe sim. Todos são profissionais. E mais uma coisa, você traz um treinador aí que nunca treinou time profissional nenhum. Ele escala um jogador para ser o seu meia, porque o elenco foi mal formado. E aí ele defende com unhas e dentes que esse cara sabe e é a figura mais indicada para fazer o papel do meia, que é o que tem mais habilidade. Isso foi ele que disse. Tem mais qualidade técnica, foi o termo que ele usou. Eu estou falando do senhor Maurício Souza. Aí ele nem tinha subido a Avenida Princesa do Oeste ainda, não tinha nem virado o Laurão para ir embora para o Rio de Janeiro. E ali pega Dom Pedro e vai embora. Subiu, a Princesa, Laurão, Dom Pedro, Dutra e tá lá. Tá lá na Baixada Fluminense, depois vai ali para Barra da Tijuca, é bonito lá. Ele nem tinha virado o Laurão, a Moraes Salles. Já veio o jogador e falou, não é assim não, eu me sinto bem vindo de trás com a bola. Então é o circo dos horrores, né? Eu vou concluir para dizer isso, é uma sequência de erros. Agora, será que se o Anderson Leite tivesse jogado todas na dele, a situação seria essa? Será que se o João Vitor, que entrou tão bem na partida contra o São Bernardo, para mim foi um dos destaques do time, será que se ele tivesse sido titular, falou, cara, você é o meu titular, nós já compramos o teu direito econômico, foram R$400 mil lá para o Nova Iguaçu. Então você, foque, você vai ser o titular, você tem potencial, você dribla, você faz beirada, faz razoavelmente por dentro, você é bom de bola, coloque isso na sua cabeça.
Não colocam isso na cabeça do cara. Colocam ele no banco. Aí quando tá perdendo, o adversário fechado lá atrás e rifando a bola para todo lado, bem no estilão Série C, aí ô João Vitor, vai lá e vira para nós, vai. Vai lá, Pelé. Então tem um monte de coisa errada. Eu acho que do elenco que aí está, sendo melhor explorado, sendo melhor trabalhado, sendo melhor estudado para saber realmente onde é que o jogador A, B ou C rende mais. Continuam insistindo, o Marcelo Fernandes também, que entrou agora. Ele continua colocando o Isaac na meia. Então agora vai mandar todo mundo embora. E vai contratar mais 30 em 8 dias. Pra quê, pô? Pra quê? Tá muito mais fácil de melhorar e de melhor explorar o pouco potencial, mas tem potencial, dos que estão aí. E aí a torcida tem que vir junto. Não adianta protesto, pressão, invadir o CT. Não adianta o presidente do CA não dar entrevista. Quanto tempo faz que ele não fala para o seu torcedor publicamente? E os outros membros do CA? É fácil meter a guilhotina na cabeça do Pastana e do Maurício Souza e falar lá, limpamos, implodimos o departamento de futebol. Foi treinador de goleiro, preparador físico, cozinheiro, foi todo mundo embora. Fica fácil assim, né? Esse desvio de foco. Então, peraí, pô, para tudo. Ao invés de rescindir, passe a borracha no planejamento que foi feito até agora, com os que estão aí, e com 3 ou 4 enxertos, 5, tá se falando de 6. Agora, como que você vai mandar todo mundo embora, pô? Com 8 dias para contratar? Então, 4, 5 jogadores, ao invés de trazer de baseada, como trouxeram agora, com um pouquinho mais de critério, relacionamento no mercado, conhecimento do movimento da bola, enxerta, mas tem que mudar o ambiente, tem que mudar o formato, a metodologia de trabalho, tem que mudar a avaliação dos jogadores, tem que conversar mais com os jogadores, onde é que você rende mais. Quem joga melhor, quem tem mais bola, não pode ir para o banco. É todo mundo, eu estou dando um exemplo do João Vitor, mas tem mais gente aí. É banco, pô, mas não está rendendo. Eu vou pôr o Isaac de novo no meio, pô, o cara já perdeu o emprego por causa disso. Por causa de Isaac, por causa de Anderson Leite tentando ser meia. E os erros são cometidos. Será que ninguém conversa com ele? Ah, não tem, porque mandaram todo mundo embora. E o CA, tá fazendo o quê? Que não senta, porque... Não, mas o meu negócio é administrar. O meu negócio aqui é a parte burocrática. Não. Quem dirige um time de futebol tem a obrigação de entender de futebol. Se não, pega o boné e vai embora. Renuncia. Renuncia! Ou você engana e fala para todo mundo que você entende de futebol e não entende, então você está mentindo para o seu torcedor, ou vem aqui e bota a cara a tapa. Porque demitir, implodir, daqui a pouco vai o Marcelo Fernandes também, vai Elano, vai o Arzu, vai todo mundo embora, aí vem outro. Mas espera aí, será que a origem é aí? Eu acho obrigação de quem senta na cadeira de presidente, seja qual for a nomenclatura do cargo, é obrigação que entenda de futebol e que já tenha pelo menos chutado uma bola na vida. Porque senão fica fácil desviar foco. E a minha receita é essa: dá na mão de quem é do ramo ou deita o cabelo. Ou muda a metodologia ou desocupa a moita. Senão o Guarani vai para a Série D. Agora, trocar todo mundo, a M está feita. Tem que tentar deixar ela agora, pelo menos a milanesa, para ficar um pouco menos ruim. 18h15, a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais,
como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Atacarejo é atacado com varejo. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, ou se for de carro, né? Tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Intervalo já. Tudo sobre a vitória da Macaca ontem, 1-0. Vitória que colocou a Ponte na liderança isolada da Série C. Intervalo, voltamos já. Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos e operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Ponte Preta por 1-0 no estádio Novelli Júnior em Itu, nesta segunda-feira. Mais uma rodada, a quinta do Campeonato Brasileiro da Série C. Gol foi marcado por Gé aos 46 minutos do segundo tempo. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Danilo Barcelos, depois João Gabriel. Lucas Cândido, Dudu, depois Léo Oliveira. Serginho, depois Everton e Brito e Elvis. Gia Dias, depois Diego Tavares. Toró, depois Gé. A equipe do técnico Alberto Valentim, que ontem não ficou no banco. Quem ficou foi o Douglas Leite, o seu auxiliar. O entorno de Jefferson Paulino, Tássio, Luiz Gustavo, Grigor, Mancini, Dalpian,
Bruno Silva, Thiago Moraes, depois Neto Beroli, Ramon Carvalho, Walterson, depois Osman, Vinícius Popó, depois Caio Mendes, Léo Passos, depois Fernando Canezin, a equipe do técnico Mazola Júnior. Portanto, Gé marcou o gol da vitória aos 46 minutos do segundo tempo, público de 2.476 torcedores, uma renda de mais de R$38 mil. A arbitragem foi da Daiane Muniz, que mostrou cartões amarelos para Bruno Silva, Luiz Gustavo e Osman do Ituano, Wanderson, Danilo Barcelos e Gé da Ponte Preta. Vitória da Macaca, 1-0 Ituano, quinta rodada da Série C. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 21 minutos em Campinas. Esporte em debate hoje até 19 horas e 30 minutos. E eu quero falar da Rocha Autopeças. Como está a manutenção do seu veículo? Atenção! Dica importante da Rocha Autopeças para você. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Você vai escolher o mecânico da sua preferência, da sua confiança. Se você não tiver um, converse aí com um amigo, né? Com algum parente. Sempre tem alguém para indicar um mecânico de confiança. Não leve o carro nesses estabelecimentos aí meia boca. Leve num mecânico que você tem certeza de que vai fazer o serviço legal. Se você nunca levou, converse com alguém que já levou lá na oficina para fazer o serviço. Nada melhor do que uma indicação. E as peças você vai comprar também no local que te dá segurança daquilo que você está adquirindo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos no mercado, oferecendo qualidade. Você pode confiar. Qualidade com preços justos. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h24, Ponte 1-0 no Ituano, 46 do segundo tempo, Gé. Sempre ele foi na rede e olha que fazia tempo que ele não jogava, hein? Último jogo, outubro do ano passado, 255 dias e ontem ele foi na rede. Vamos com as informações da Ponte, diz aí Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta no day after da grande vitória da Ponte, 1-0 para cima do Ituano. Ontem lá no estádio Dr. Novelli Júnior em Itu, gol marcado pelo Gé. No finalzinho, né? Já nos acréscimos, o Gé, primeiro gol dele de volta, né? Depois de 6 meses entregue ao departamento médico, o Gé não marcava desde aquela partida contra o Santos, ainda pela Série B do ano passado, em agosto, voltou a marcar e não foi um gol qualquer.
o gol que deu a vitória à Ponte Preta. A Macaca chega a 13 pontos e assume a liderança isolada desta Série C do Campeonato Brasileiro, mantém a invencibilidade. Agora são 4 vitórias e um empate, sendo as 4 vitórias consecutivas, né? Ganhou 12 dos últimos 12 pontos disputados a equipe da Ponte Preta. Capítulo à parte, o torcedor, hein? Que show deu o torcedor da Ponte ontem, praticamente igualando ou até superando o número de torcedores do Ituano. O torcedor ponte pretano saiu comemorando bastante. Ao final do jogo, o auxiliar Douglas Leite, ele que comandou o time ontem, já que o técnico Alberto Valentim estava suspenso, ele exaltou a união do grupo ponte pretano. De estar ali na beira do campo, apenas replicando, né, as ideias que o nosso comandante passa, né, e vivenciar esse momento junto com esse grupo, porque é muito difícil a gente montar um grupo com valores humanos. Eu não vou falar de parte tática, não vou falar de parte técnica, porque o Alberto nos representa nesse momento aqui, né? Eu faço aquele papel, né, de segundo plano. Muitas das vezes esses caras encostam no auxiliar, encostam num outro membro da comissão sem ser o treinador para falar o que está sentindo, para mostrar as dificuldades. E assim, é um orgulho assim, imenso de trabalhar com esses caras, independente do que venha acontecer na competição. A competição está no início, nós começamos muito bem, mas entendam bem, eu não estou falando nada em relação à parte tática, estou falando de valores, de pessoa, de ser humano. E o futebol limita a vida. Na vida, se a gente quer ter alguma coisa de bom, a gente tem que lutar muito, né? Então, a hora que acontece esses momentos, como a gente estava agora ali no vestiário festejando, é porque antes veio uma luta muito grande, uma entrega muito grande desses caras. Eles estão correndo muito, e a semana deles é sensacional. É um grupo, se eu pudesse ficar meia hora aqui rasgando elogio para esses caras, porque os valores que norteiam esse pessoal aí é de primeira qualidade. Ontem, além do Alberto Valentim, o Arthur também estava suspenso. O Arthur foi expulso contra o Anápolis, o Alberto Valentim recebeu o 3º cartão amarelo. E o Douglas Leite falou sobre o Gé, enalteceu as qualidades do Gé, ele que aos poucos vai ganhando minutagem aí para retomar a sua condição física, ganhou elogios do auxiliar técnico da Ponte Preta. O atleta profissional, o que mais machuca ele, literalmente, né, são as lesões, né? É o tempo afastado. E o Gé passou por momentos muito difíceis, né, nesses 6 meses aí, só quem está na pele sente, né, porque não é todo dia que você está 1000 por hora, que você está com a autoestima lá em cima, não, eu vou recuperar, eu vou jogar, não, tem dia que o lado emocional ele está pesado, e esse cara ele é muito querido pelo grupo, né, ele tem uma maneira de ser que faz com que todos torçam por ele, né, então na hora do gol ali, todo mundo do banco, todo mundo lá foi abraçar ele, também pela vitória, mas também por ele, né? Acredito que ele merece muito e é um 9, cara, como poucos. Falei há pouco sobre a força do torcedor ponte pretano, né? E o Mazola Júnior, técnico do Ituano, falou sobre isso. Segundo o Mazola, a Ponte jogou em casa a partida de ontem contra o Ituano. Em relação à torcida da Ponte, eu conheço aquilo há muitos anos, né? Eu fui criado lá dentro. Até o bairro que eu nasci chama Ponte Preta, em Campinas. Eu, além de ter sido atleta de todas as categorias de base da Ponte Preta, eu moro em Campinas, né? Ou, vamos dizer assim, minha residência principal em Campinas, eu conheço aquilo como poucos, né? E a Ponte Preta, quando vive esse tipo de momento, que eles estão a liderar o campeonato, com uma belíssima equipe, fazendo um ano muito interessante, eles foram quarto classificado na geral do Campeonato Paulista, a torcida abraça. A torcida abraça, seja onde for, né? E nós já tínhamos avisado antes, né, que a torcida do Ituano tinha que vir, né? Porque senão a Ponte ia jogar em casa, e a Ponte jogou em casa hoje. Não tenha dúvida nenhuma, a Ponte Preta jogou em casa hoje. Se o torcedor ponte pretano já fez esse papel jogando fora de casa, imagina sábado, hein? Ponte volta a campo sábado, 7h30 da noite, no estádio Moisés Zucarelli, confronto contra o Brusque. Partida aí válida pela 6ª rodada da Série C. A Macaca tem tudo para conseguir mais um resultado positivo e se manter firme e forte na ponta, na liderança desta Série C do Campeonato Brasileiro. As informações da Ponte Preta, aqui no Esporte em Debate.
18 horas e 30 minutos. Quais foram os pontos positivos da Macaca na vitória de ontem? Começo com você, Tigrão, dissertando aí sobre a vitória por 1-0. Tigrão não está disponível. E você, CH, na sua opinião, quais foram os pontos favoráveis, importantes, os destaques da Macaca no jogo de ontem? Bom, em primeiro lugar, foi uma partida muito equilibrada, né? No primeiro tempo, o Ituano jogou um pouco melhor na minha ótica que a Ponte, e a Ponte jogou melhor o segundo tempo do que jogou o Ituano. Foi uma partida que eu, pelo menos, esperava muito equilíbrio e foi assim até o seu finalzinho. Eu acho que o ponto positivo foi a Ponte, na parte física, suportou bem o jogo, não é? A transição ofensiva no segundo tempo melhorou com a entrada do Gé, não é? Elvis de novo fazendo uma grande partida. Teve algum problema do lado esquerdo com o Barcelos, mas depois o João Gabriel entrou muito bem. O trabalho dos zagueiros da Ponte foi muito positivo. O Wanderson jogou uma partidaça. O Diogo, de novo, né? Pega até pensamento. E quando o time tem um goleiro que pega o que o Diogo pega e um artilheiro que bota a bola para dentro do gol, é difícil segurar, né? Não acho a Ponte um super time, ela tem problemas também, como a maioria dos times tem na competição, mas a gente não pode deixar de destacar a campanha e o momento que o time vive. Você percebe que há uma organização no conceito do treinador. Você pode gostar ou não, mas existe ali um time por um profissional que achou a maneira do time jogar. E essa maneira com o Serginho no meio-campo, para mim, é o grande segredo desse meio-campo e a subida de produção absurda do Elvis. Aí, para completar a cereja do bolo, agora o Gé está se recuperando, jogando, fazendo um golaço, não é? Ele que tem todo o trejeito de um atacante e o gol não fica pequeno para ele, não. Quando ele sai no enfrentamento, ele bate na bola como ninguém, fez um golaço ontem. Eu acho que a vitória foi merecida, é assim que eu enxergo o futebol. A Ponte foi objetiva e teve competência de botar a bola para dentro do gol. Por isso, mereceu a vitória. Foram vários aspectos, Batista, resumindo e fechando meu comentário, que eu gostei. A solidez defensiva, acho que a transição dos volantes funcionou. Dudu e Lucas, o Elvis jogando um partidaço. Serginho um pouquinho mais apagado. Na frente o Toró saiu e nem merecia sair, porque estava no jogo. O Jean Dias, a gente conhece a capacidade. E aqueles que entraram, e eu destaco o João Gabriel pela responsabilidade de ainda ser um menino, não é? Ele entrou muito bem. Portanto, vitória mais do que merecida da Ponte, Batista. É o que a Ponte precisa fazer é com que o time tenha essa regularidade. Ontem, até no primeiro tempo, o Ituano jogou mais do que a Ponte. Mas a Ponte não correu tantos riscos como correu, por exemplo, na partida contra o Confiança. Então a impressão é de que, como o campeonato está se transcorrendo, o time está ajustando as suas engrenagens. Então, venceu no finalzinho, é verdade, né? O jogo já estava se encaminhando para o final, mas nos momentos um pouco mais complicados, estava lá o excelente goleiro Diogo Silva, que vem fazendo um grande campeonato. E prevaleceu a estrela do artilheiro. Fez aquilo que ele melhor sabe fazer, que é meter a bola na rede. E com a assistência do Elvis. Ponto positivo. Elvis jogou os 90 minutos. Isso é muito importante, porque ele é o diferencial. E tendo o Gé no time, ele é o arco para poder fazer a bola chegar na frente no Gé. A bola estava com o Ituano, saiu jogando errado. A Ponte estava marcando exatamente ali no meio campo, né? E aí, na roubada de bola e o lançamento do Elvis para que o Gé pudesse meter a bola na rede. Então é isso que a Ponte tem que fazer. É ter essa regularidade. É isso que vai levar a Ponte para conseguir a classificação. Que tudo indica que vai se classificar.
mas a regularidade vai dar a ela também a consistência para jogar o quadrangular depois, quando conseguir a classificação. Eu só achei que não deveria ter tirado o Toró. O Toró estava bem no jogo, vinha fazendo uma boa partida, meteu instantes atrás, quando ele foi substituído, uma bola na trave. Então ele é artilheiro, ele é um goleador e ele tem que permanecer em campo. Jogadores que marcam gols precisam permanecer em campo. Então esse é o único senão desta vitória importantíssima. Deveria ter saído um outro jogador. Serginho, por exemplo, poderia ter tirado o Serginho e ter colocado o Gé. A entrada do Gé foi positiva? Muito positiva. Ele deveria entrar mesmo. Tanto é que entrou e fez o gol. Mas o cara que deveria sair não é o Toró. A impressão que eu tenho é que o Valentim está usando esse expediente. Um é reserva do outro. Por enquanto, o Gé é reserva do Toró. Para o Gé entrar, sai o Toró. Quando o Gé estiver em condições, o Toró vai virar a reserva do Gé. Então, eu tenho um pensamento diferente. Eu acho que os dois deveriam jogar juntos. Ah, mas não pode jogar com 12. Claro, a regra não permite, ué. Mas tem que arrumar um jeito para que o time possa jogar, tendo os dois goleadores em campo. O gol é o que faz a diferença. O gol é que classifica o time, é que faz o time ser campeão. A falta do gol é que rebaixa o time. Então o gol é tudo numa partida de futebol. E se você tem dois goleadores, os dois, pelo menos na minha visão, tem que jogar. Então só esse senão, mas a vitória foi importantíssima. Foi uma vitória que definiu o líder. Era um confronto de líder e não foi um jogo de Série C. Não foi aquele jogo modorrento, macambúzio. Não foi um jogo pasmacento. Ao contrário, Ituano teve oportunidades e não é que a Ponte ficou olhando o Ituano jogar no primeiro tempo. Ela teve oportunidades também. O gol não saiu, mas teve oportunidades. No segundo tempo, os times se soltaram, os treinadores jogaram os times um em cima do outro para produzir um espetáculo melhor. Ambos estavam querendo a vitória e lá produziram no Novelli Júnior um jogo de talvez Série B. Série A não, está num patamar um pouco mais acima, mas de Série B com certeza. Os melhores, né? Porque tem jogo aí de Série B também que é um negócio terrível, horroroso, não dá para suportar. Então um jogo, para mim, de todos que eu assisti até agora, foi o melhor jogo da Série B, da Série C, jogo com cara de Série B, esse Ponte 1, Ituano 0 lá em Itu. E aqui muito obrigado a todos que mandaram mensagens parabenizando pela nossa transmissão, uma audiência realmente fantástica, extraordinária. Muito obrigado para todos que curtiram no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E olha, dei uma passada d'olhos aqui na súmula da árbitra que esteve no jogo de ontem. E ela disse o seguinte: Daiana Muniz, é isso? A árbitra de ontem? Daiana ou Daniela? E ela disse o seguinte, ó. Informo, ela é FIFA, hein? Daiane Muniz, ela é FIFA. Informo que após o término da partida, fui informado pelo delegado de jogo, senhor Marcelo Rezende, que o treinador da equipe visitante, senhor Alberto Valentim, suspenso, foi identificado no interior do vestiário de sua equipe durante o intervalo da partida e em um camarote durante o jogo. Reforço que nenhum membro da equipe de arbitragem presenciou o fato. Quem nos acompanha no youtube.com
Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o que eu li aqui na súmula. A súmula está no ar exatamente nesse momento. Porque não pode, o treinador não pode comparecer no estádio, não pode ficar no camarote. E foi visível durante o jogo que o Douglas Leite tinha um aparelho, né, um walk-talk, um aparelho comunicador para falar com alguém. Provavelmente estava recebendo instruções do Alberto Valentim. Ou não, poderia ser uma outra pessoa também, né? Algum outro membro da comissão técnica que estava lá. Mas essa denúncia do quarto árbitro dedurando que o Alberto Valentim estava, apesar de que tem essa atenuante, a árbitra disse que ninguém da comissão de arbitragem viu o Alberto Valentim no campo. É uma atenuante. Isso serve para que o departamento jurídico da Ponte possa trabalhar. Mas o quarto árbitro denunciou, né? Tanto é que delegado. A árbitra, aliás, o quarto delegado, árbitro é uma quarto coisa. Árbitro não, o delegado é quarto que árbitro é uma coisa. Delegado é outra. Quarto árbitro faz parte da equipe de arbitragem, ela disse que ninguém viu. Me desculpa, agora Tigrão, ele tirou foto. Eu cometi um erro. Eu falei quarto árbitro e é delegado. É, então, mas é o delegado. Me desculpa, não é quarto árbitro, é delegado. É o delegado que viu e dedurou. Tanto é que a árbitra, ela diz que nenhum membro da arbitragem viu. Ou seja, o delegado ele não faz parte da arbitragem. Então isso, evidentemente, pode atenuar a situação. Ou então o Alberto Valentim vai sofrer aí uma punição lá no STJD da CBF. Bom, é o seguinte, isso aí, o departamento jurídico da Ponte é muito competente. Agora, eu penso assim, né? Estava lá ou não estava? Bom, se estava, fotografaram ou não? Fizeram exame de sangue? Impressão digital? Porque fotografou mais de perto, câmera fechada? Não vai dizer não era, não era. Fim de papo, ué. Vamos pegar testemunhas. Quem é que vai testemunhar? Eu vi, eu não vi. É muito vazio isso daí, né? Muito vazio. Agora, se ele foi, eu não estou dizendo que foi, aí vai ficar a palavra de um contra o outro. Eu vi o cara aí. Que isso, cara, muita gente parecida comigo aí, pô. Tava aí, não. Agora, a questão do comunicador ou de um celular, e se ele estivesse vendo o jogo da casa dele? Quem é que vai interferir numa conversa dele com o seu auxiliar que está no banco? No caso, o Douglas. Ninguém. Ele está vendo o jogo da casa dele pela televisão, ouvindo a Bandeirantes. O Barcelos cansou, hein? Tira. Você não viu ainda? Olha lá, caiu 2 vezes, tropeçou nas pernas. Olha lá, o que o Mazola fez, pô. Olha lá, ó. Botou rapidinho dele lá, o velhinho dele que corre mais do que notícia ruim, que é o Neto Berola. Colocou lá pra deitar em cima do Barcelos, que tá sem ritmo. Então precisa mexer. Aí botou o João Gabriel lá, acabou a farrinha do boi. Acabou, jogou água na fervura. Então eu acho que isso daí acaba não virando absolutamente nada. E por que a Ponte ganhou? Porque a Ponte tem mais elenco do que o Ituano. Eu vou pontuar aqui rapidamente os jogadores que o Mazolinho usou durante o jogo. Grigor, no lugar do Luiz Gustavo, que estava amarelado. Osman, conhecemos bem, né? Fernando Canezinho, é o cara que perdeu a bola no lance que originou o contra-ataque e o gol da Ponte a 46 do segundo tempo. Caio Mendes, só entrou porque o Popó se contundiu. Não teve uma boa atuação. E o Berola, que é um belo jogador, experientíssimo, mas que começa no banco pela condição física, tem 38 anos, também, enquanto estava meio vulnerável ali o lado esquerdo da Ponte, ele até que tentou uma ou outra jogada em cima do Barcelos. Depois que entrou o moleque lá que fechou, energia, bem posicionado, acabou a brincadeirinha. Agora eu vou falar os jogadores da Ponte que entraram no jogo. Falei os 5 que o Mazola usou. Só repetindo o nome: Grigor, Osman,
Fernando Canezin, Caio Mendes e Neto Berola. Agora aqueles que entraram na Ponte, não necessariamente nessa ordem. João Gabriel, fechou a beirada esquerda, acabou o problema. Léo Oliveira, entrou no finalzinho. 3 ou 4 roubadas de bola fundamentais para manter a Ponte pressionando o Ituano quando o Ituano tentava sair. Everton Brito, sempre entra bem, 12º titular. Diego Tavares, estreou pelo lado direito, entrou no lugar do Jean Dias. 2 ou 3, até 4 boas evoluções com a bola por ali. Parece que estava super entrosado com o Maguinho, que não ia jogar, mas jogou o jogo inteiro. E o Gé, não vou falar nada. Então vejam os jogadores que a Ponte lançou mão, inteligentemente. O treinador teve uma leitura precisa do jogo. Esse, para mim, é o primeiro ponto. Segundo, a Ponte está caminhando de novo para ser a melhor defesa do campeonato, como foi no Paulista. Mas comparado com a defesa do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Mirassol, do Novo Horizontino, né? Então, só aqui do Red Bull Bragantino, só de passagem aqui eu falei de 5 times de Série A. E a melhor defesa foi a da Ponte. Agora, 5º jogo, 2 gols. Já vai disparando aí como melhor defesa, uma das menos vazadas da competição. Sabe por quê? Porque tá organizada a cozinha. O Alberto jogou um caminhão de tempo como atleta profissional, trabalhando com grandes treinadores na Itália. E qual que é a seleção do mundo, do futebol do primeiro mundo, do primeiro escalão, que melhor se defende? Qual que é o time mais difícil de se fazer gol nele? Falando de seleção. A seleção italiana. Para fazer gol lá tem que ter um ariete. Tem que ter um canhão a laser. Senão você não entra. E é difícil marcar gol na defesa da Ponte. E quando ela é envolvida, o goleiro está numa fase excepcional. Esse é outro motivo que levou a Ponte à vitória. Se defendeu muito bem. A Ponte tinha um cara que ainda não está em forma, mas que pegou 2 bolas. Numa delas, ele protagonizou o lance que originou a defesa do jogo, no nosso quadro aqui, dentro do apito final, comandado brilhantemente pelo Edu Pinheiro. Defesa do Jefferson Paulino. Chute de quem? Do Gé. Então ele pegou 2. Uma foi a defesa do jogo, a outra ele botou no barbante com imensa categoria e faro de gol. Então tem um cara que diferencia. E o principal, a Ponte contratou e tem jogadores que vieram aí, estão muito bem. Nenhuma crítica. Um ou outro aí que ainda precisa uma melhor forma física, uma melhor performance técnica. Mas, em regra, os jogadores novos que chegaram estão indo bem. Muito bem. Mas quem é que são os 2 grandes reforços da Ponte para a Série C? E que não jogaram nem no Paulista. O Elvis jogou um pouquinho no Paulista. Os 2 reforços da Ponte, como todo mundo sabe, para a Série C, são Elvis, que está voando, e Gé, que não está voando ainda, mas já está que nem, né? Aqueles passarinhos que já estão com pena e já estão saindo ali do ninho, dá uma voadinha em volta do ninho e volta meio preocupado. Daqui a pouco ele bate asas. Daqui a pouco está voando. Ele está treinando para voar. Mas mesmo treinando, a gente chama isso daí no mundo das aves de fiotão, mesmo ainda fiotão de voador, o Gé já meteu a bola no barbante ontem. E eu queria dizer que discordo, porque aqui é Esporte em Debate, para finalizar, então são vários motivos que levaram a Ponte à vitória. Boa leitura técnica e tática do jogo, alguns jogadores individualmente muito bem, a defesa muito bem constituída e a questão do elenco do banco mais gabaritado, dos maiores recursos em nível de opções. Mas eu queria dizer que eu discordo frontalmente do amigo com relação ao Toró, que realmente estava bem no jogo. Mas o treinador, empatando por 0-0 na casa do adversário, um adversário de qualidade, e que está lá em cima na tabela e que vem fazendo um grande trabalho através do Mazola, dos atletas e da sua diretoria, ele não pode
num time que vem jogando o campeonato inteiro com 4 no meio e deu certo, e 2 na frente, ele não pode mudar o esquema, empatando, que era um bom resultado, e com chances de ganhar jogando com o meio-campo agrupado. Ele não pode tirar o Serginho para pôr o Gé, porque tem que jogar o Gé e o Toró. E aonde é que vai a estruturação tática? A plataforma que vem dando certo, a maneira com a qual o time vem jogando, a maneira com a qual o time vem ganhando. Pô, se ele tira o Serginho e vem com o Gé e perde o jogo, cairia o estádio Moisés Lucarelli inteiro na cabeça dele hoje. Quem é que ele tirou para para colocar o Everton Brito? Aí ele tirou o Serginho. O Everton Brito não é o pivô. Esse é meio campo, meio atacante, meia ponta de lança, como é o Serginho. Aí ele mantém a plataforma e oxigena o time. Quando ele tira o Dudu, que arriou e fez um grande jogo, e põe o Léo Oliveira, ele oxigena o time sem mexer na estrutura. Tira um volante e põe outro. Quando ele vem com o Diego Tavares, que joga pelo lado direito, quem é que ele tira? Ele tira o Jean Dias, que joga pelo lado direito. Então ele manteve toda a estrutura e oxigenou o time. E os caras que entraram, todos, sem exceção, entraram bem. Ele não inventou. Ele foi simplista e cirúrgico. Tirou alguns por questões técnicas, mas a esmagadora maioria dos 5 por questões físicas. O Danilo Barcelos saiu e ele colocou o João Gabriel, porque ele não tem outro lateral esquerdo no banco. O Arthur estava suspenso, mas todo mundo sabe que o João Gabriel fecha bem por ali e fez um baita jogo depois que entrou. Agora, ele vai desmontar a estrutura tática dele, que estava muito bem no jogo, só porque o Carlos Batista acha que tem que jogar quem marca gol, o Toró e o Gé. E o Jean Dias não marca gol? E o Dudu não marca gol? E o Serginho não marca gol? E o Elvis não marca gol? Então ele trocou, ele estava jogando com 2 atacantes e se manteve com 2 atacantes. Primeiro com o Gé e Jean Dias e depois com o Gé e o Diego Tavares. Então nota 10 para a comissão técnica. E aqui é assim, respeito total. Mas eu discordo assim 300%. Desse negócio de que o Gé tinha que ter entrado no lugar do Serginho, por exemplo. Mas que o Toró não poderia sair, não. Eu vou pôr um atacante e vou tirar outro. Qual atacante que está rendendo mais? O Toró ou o Jean Dias? O Jean Dias está recompondo melhor, está preocupando, está arrastando a bola, está preocupando a defesa adversária. Então, eu tenho uma arma portentosa que está ficando em forma no banco. Eu vou tirar um atacante que está bem, mas o outro que está em campo está melhor que ele, e vou botar a minha arma secreta. E a arma secreta entrou, foi lá e ganhou o jogo. Na individualidade. Driblou o Bruno Silva, mas driblou assim, de passagem, levou de roldão. Quando o Bruno Silva virou o corpo, a bola estava dentro da rede. Ele bateu de curva. Então ganhou, fez um gol de individualidade, que o Toró não faz. Mas o Toró está muito bem. E digo mais, o Toró tem que ser mantido como titular para o próximo jogo. E o Gé, mais uma vez, ó, ele já entrou a 13 do segundo tempo. O jogo foi até 53. Veja que ele jogou 40 minutos. É a minutagem que ele está aguentando. Agora, ele não podia, o treinador não podia cometer um erro absurdo desse, de para botar o atacante que poderia decidir o jogo e decidiu, no lugar de um cara de estrutura de meio campo, só para manter 3 atacantes e mudar aquilo que vem sendo feito desde o início do campeonato, que está dando certo. Só para ficar consignado aqui, debatendo democraticamente, eu não faria isso jamais. Desmontar o meio campo para manter o Toró em campo e botar o Gé. Jamais. É um ou outro. E tenho dito. Consultei aqui o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD. Nesses casos, quando o treinador está suspenso e comparece ao estádio, que foi aí dedurado pelo delegado da partida, dizendo que o Valentim estava lá, foi visto no vestiário
e também no camarote, dando instruções, sendo que ele estava suspenso. É artigo 258-B do CBJD. Cumprir ou fazer cumprir decisão ou determinação da Justiça Desportiva da entidade de administração do desporto ou da entidade de prática desportiva. Pena: suspensão de 15 a 180 dias, podendo haver multa em caso de reincidência. Além disso, o clube também pode ser responsabilizado, especialmente se facilitou ou permitiu a comunicação do treinador com a equipe durante a suspensão. Então, pena de 15 a 180 dias, artigo 258-B do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Claro que o departamento jurídico da Ponte é muito competente e deve fazer aí uma boa defesa, mas com a denúncia, provavelmente o Valentim vai a julgamento. 18h56, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Chegam de contar, eu tô virando a caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços
justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19 horas em Campinas, Esporte em Debate, hoje até às 19 horas e 30 minutos. Você participa para concorrer aos presentes do programa de hoje. Então, atenção, ainda tem mais um tempinho para você concorrer. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá tem um link. Clique no link e vai para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Serão 2 ganhadores, 4 ingressos para o Etno Wild, mais um rádio portátil para o primeiro ganhador. Para o segundo ganhador, 4 ingressos do Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Esse rádio já vem com a tecnologia faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes 85,7. Repetindo, primeiro ganhador, 4 ingressos para o Parque Aquático Etno Wild, mais um rádio portátil da Mundial. Segundo ganhador, 4 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Entre neste momento, dá tempo ainda, mais 10 minutinhos para você preencher o formulário. Onde está o formulário? Está no canal de vídeos. O canal de vídeos está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, ali onde o pessoal deixa comentários. Está fixado no topo da página um link. Entre no link, preencha o formulário que vai aparecer e é só isso. Você já estará concorrendo. Portanto, mais 10 minutos para você preencher o formulário e pronto, você já estará concorrendo, tá bom? Então entre lá agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para preencher o formulário. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais. aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um deles para colocar a sua opinião. Tema 1. Lucas Moura.
sofre novo trauma no joelho e vai continuar desfalcando o São Paulo na temporada. É a mesma lesão que o meia atacante havia sofrido no duelo contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Tema 2. Rodrigo Caio está de volta ao Flamengo. O ex-jogador chegou ao Ninho do Urubu nesta terça-feira e passará a fazer parte da comissão técnica de Felipe Luiz. Ele assume a vaga que era do Daniel Alegria, que foi demitido na última segunda-feira. Contratação de Rodrigo Caio é para ter alguém com vivência dentro de campo e que possa usar esta experiência para discutir as decisões do dia a dia com o técnico Felipe Luiz. Pauta 3. O atacante Enio não deve mais atuar pelo Juventude, após o jogador ter o seu nome envolvido em um novo alerta de casa de apostas por suspeitas de manipulação. O clube afirmou que tomará as medidas cabíveis. Essa é a segunda vez que Enio é envolvido em suspeita de manipulação em pouco mais de um mês. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Olha, Batista, a gente não sabe como é que vai ser, é muito novo esse cargo aí, ou inédito, a gente pode chamar assim, do Rodrigo Caio como auxiliar do Felipe Luiz no Flamengo. Ele, como jogador, ele sempre foi líder e respeitado pelos seus colegas. Isso não quer dizer que ele vá fazer sucesso. Agora, o Felipe Luiz deve ter pensado e o Flamengo também muito bem antes de contratá-lo. De qualquer maneira, ele é um sujeito íntegro. Teve problema seríssimo no joelho, por isso teve antecipar aí a sua carreira, né? Encerrando a sua carreira bem antes do esperado. Que ele tenha muita sorte. Capacidade só o tempo vai dizer se ele tem ou não para ser técnico ou auxiliar técnico, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Bom, Batista, eu não sou médico, todo mundo sabe disso, mas estou achando estranha essa informação lamentável, que a gente fica muito triste com ela, porque é um grande jogador, inclusive ainda com pretensões de servir a seleção brasileira e quem sabe até na Copa do Mundo. Estou falando do Lucas Moura. Ele sofreu um novo trauma no joelho e vai continuar desfalcando o São Paulo na temporada. E o que chama a atenção? É a mesma lesão que o meio atacante havia sofrido no duelo contra o Palmeiras, lá atrás, na semifinal do Campeonato Paulista. Lucas passará por exames. Agora vai saber a gravidade, vai investigar a gravidade dessa nova lesão. Mas está fora já, aí antecipadamente, do compromisso de amanhã pela Libertadores. Ele ficou quase 2 meses afastado dos gramados. Por quê? São 2 meses que nos separam da semifinal do Campeonato Paulista. E aí é que entra o início da minha análise do tema livre hoje, que não envolve o futebol de Campinas. Não é tema livre, da escolha de um dos 3 temas, que não abordam o futebol de Campinas. Se foi no mesmo joelho, é uma pergunta que eu vou fazer e não uma afirmação. Se foi no mesmo joelho, eu tenho uma dúvida. Que eu não sou médico, mas de joelho eu entendo que o meu está daquele jeito. Se foi no mesmo joelho e ele tratou 2 meses, a pergunta é essa. É a mesma contusão ou é uma nova lesão? Tudo leva a crer que é a mesma contusão. Sentiu no mesmo joelho e é o mesmo ligamento, ou seja, é a mesma lesão que foi tratada clinicamente, fisioterapicamente, de maneira convencional, com medicamentos, tratamento conservador. Então alguém errou. Porque se agora for constatada a necessidade de cirurgia, o diagnóstico foi errado. E o Lucas perdeu por baixo, bem por baixo, 2 meses.
Digamos que ele vá para uma cirurgia e volte daqui a 8 meses. Se ele tivesse operado quando ele sofreu o problema contra o Palmeiras, ele estaria voltando daqui a mais 6. Se, na condicional, houver a necessidade da cirurgia, ele vai voltar daqui a 8 ou 9 meses. É apenas uma pergunta que eu estou colocando. Alguém deu barrigada aí ou é apenas uma fatalidade? São 19h10, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos e operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Série C do Campeonato Brasileiro, porque ontem, jogando em Itu, a Ponte Preta, com gol de Gé no finalzinho, venceu o Ituano pelo placar de 1-0. Com esse resultado, a Macaca termina na liderança isolada da competição. Ontem à noite também, Itabaiana e Figueirense empataram pelo placar de 1-1. A classificação da Série C tem a Ponte Preta na liderança com 13, o Caxias é o segundo com 12, o Ituano terceiro com 10, fecham o G8 Maringá, Londrina, Tombense, CSA e São Bernardo. Os 4 últimos são Guarani, Confiança, Anápolis e também a equipe do Figueirense. Atenção para os jogos da próxima rodada, com destaque para os times de Campinas que jogam no sábado. No sábado também teremos às 17 horas Tombense e CSA. Floresta e Guarani, 7h30 Ipiranga e Náutico, Ponte Preta e Brusque. No domingo, 4h30 São Bernardo e Caxias, Maringá e Botafogo da Paraíba, às 7 Figueirense e Ituano, além de Retrô e Itabaiana. Na segunda-feira, 2 jogos, 7h30 da noite, ABC e Anápolis, Confiança e Londrina. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, fechamento de mais uma rodada, jogando no Allianz Parque, Santos e Ceará empataram por 0-0. Após 8 rodadas, o Palmeiras é o líder com 19 pontos. O Santos prossegue na zona do rebaixamento com apenas 5 pontos conquistados. A Série A do Campeonato Brasileiro retorna apenas no fim de semana. Hoje é dia da 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, com destaque para o jogo que ocorre às 9h30 da noite, esta partida que será realizada, portanto, com destaque para os times que acabam jogando, atuando hoje, o Fortaleza que pega o Atlético Bucaramanga da Colômbia. Hoje também pelo grupo do Palmeiras tem Sporting Cristal e Cerro Porteño.
Já pela Copa Sul-Americana, também quinta rodada da fase de grupos, destaque para o jogo do Grêmio, 7 da noite na Arena do Grêmio. O Grêmio recebe o Godoy Cruz da Argentina. E às 9h30 da noite na Argentina, tem Lanús e Vasco da Gama. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19h15. Já tem o sorteio, hein? A promoção está encerrada. Mas um minutinho e nós vamos fazer aqui o sorteio. Mas antes tem o gol da Macaca. Narração de Leandro Boles. 1-0 contra o Ituano, aqui no som da Bandeirantes. Gé carrega a bola, encara a marcação do Bruno Silva. Só mais você, Gé. Dominou, limpou, bateu no canto. É gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Essa estampado na camisa, ele recebeu mano a mano, eu dizia, só mais você, Jé, só mais você, Jé, deixou o zagueirão pra trás, limpou e bateu, colocado no canto esquerdo pra vencer Jefferson Paulino, pra colocar a Macaca na liderança da Série C. Já está de volta, terror, o Jé é matador, Jé faz a festa da macacada, pula, sai do chão e vibra a macacada, olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando, é gol da Macaca, é o gol da liderança, Jé, 46 minutos de bola rolando, segundo tempo, solta o grito, grita comigo, macacada, mais forte, é o grito da liderança, tá registrado, gol é de Gé, Ponte Preta 1, Ituano 0, Paulino, não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede, aí Leandro Boles está registrado e a vitória da Macaca no som da Bandeirantes. 19-18, ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Quem fala aqui é o José Bugrino. Batista, não vou falar do Guarani e nem dos jogos aqui da Ponte Preta e Guarani. Batista, como você tem o microfone na mão, onde você fala e tá para o mundo inteiro ouvir, ô Batista, a FIFA, você não acha que a FIFA deveria mudar a regra de quando sai um pênalti, Batista? A glória do goleiro é defender um pênalti. Aí o cara bate, o goleiro defende, a bola volta para o campo e o cara vai lá e bate e faz o gol. Olha a tristeza desse goleiro, Batista. Que coisa. Então, deveria ser assim. Sai o pênalti, o batedor vai lá, bate, o goleiro defendeu, é tiro de meta. E outra, ia ganhar um tempão que o goleiro, quando sai o pênalti, goleiro não, Batista, o juiz, quando sai o pênalti, ele vai para lá e vem para cá, e vai para lá e vem para cá, para o pessoal não invadir a área. Demora 3-4 minutos esse pênalti, Batista. E do jeito que eu falo, os outros jogadores ficavam aqui no meio de campo, aqui. Se o batedor bater e fizer o gol, eles vão comemorar. Se o batedor bater e o goleiro defender, é tiro de meta. Entendeu?
Então ganharia tempo nisso aí também. Eu concordo com você. Defendeu, pô. Não tem esse negócio de no rebote. Claro, o atacante que bateu o pênalti, o goleiro defendeu, ele tá a caráter, tá com imensa facilidade para fazer o gol. E defender o pênalti é algo excepcional. Vou escrever uma carta e vou mandar para a FIFA pedindo alteração da regra para não mais validar esse tipo de gol em cobrança de pênalti. Mais um. Batista, boa noite. Aqui é o Ivan de Sumaré. Ô Batista, pergunta aí pro Valdemir Gomes, quando começou o campeonato, na primeira rodada, o Maringá ganhou de 3-2 do Guarani, ele falou que o Maringá era o melhor time do campeonato. Será que ele continua com esse mesmo pensamento ainda? Ou não? Pergunta aí pra ele, Batista, por favor. Ele tá ouvindo, né? Evidentemente que tem que esperar o campeonato terminar, né? Para ver onde é que o Maringá estará quando terminar a competição. Ô Ivan, um grande abraço aí para você, todos aí em Sumaré, aliás, onde a nossa audiência é gigantesca. Continuo achando a mesma coisa, não disse que o Maringá era o melhor time do campeonato. Eu disse que o Maringá entrava como um dos favoritos e até aquele momento em que a gente fazia uma análise com apenas uma rodada, eu achava o Maringá muito forte, tá aí na briga na Copa do Brasil, indo para a quarta fase, empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro, tá no pau, jogo aberto, disputa em aberto ainda. Então não mudei nada, absolutamente nada. Eu sei a sua insinuação qual é. Mas quem tá liderando é a Ponte, mas o Maringá estaria entre os 8. E a diferença é muito pequena. E nesse momento, a Ponte tem a melhor performance, depois de 5 rodadas. Mas não mudo. Eu acho que das equipes que disputam a Série C, uma das mais estruturadas e até o início da competição, na minha avaliação, a melhor equipe era o Maringá. Em 2 rodadas pode mudar, ele pode cair, pode subir, mas não muda nada. É um time muito qualificado. No momento, 5 rodadas, serão 19, depois vamos ver quem é que vai entre os 8, depois quem é que fica entre os 4, quem é que fica entre os 2 e quem é que vai ser o campeão. E lá na frente a gente reconversa. Mas, o Ivan, aqui a gente dá opinião. A gente não é dono da verdade. Eu apenas expressei o que eu pensava. E se precisar mudar, se o campeonato me mostrar que eu estava equivocado, eu venho aqui e reconheço publicamente com a maior humildade do mundo. Tranquilo, mas eu falei isso sim. E por enquanto eu considero o Maringá uma das equipes de ponta, sem dúvida nenhuma, da atual Série C do Campeonato Brasileiro. E muito obrigado pela audiência e obrigado pela pergunta. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Batista, toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Batista, uma pergunta. Quando o Guarani ganhou de 4-0 do Água Santa e empatou com o Corinthians em 2-2 lá na Arena Química, daquele elenco lá, quantos jogadores que saíram além do João Marcelo? Porque assim, enquanto o Tigrão estava comentando, eu estava lembrando dessas 2 partidas. E faz sentido. O Guarani tem potencial, é saber ajustar o time. Senão eles não apresentariam aqueles 4-0 lá. Mas o Água Santa, time fraco? Sim, mas e o Corinthians? Campeão paulista. E o Guarani empatou, 2-2. Então eu acredito que se souberem trabalhar, recupera a estima, o alto astral de todo o elenco, deixa o ambiente mais leve, aí as coisas vão dar um bom resultado. O Tigrão falou, realmente é mudança de metodologia. É saber explorar o atleta para que ele possa render mais. Valeu? Grande abraço, Davi Gabriel aqui da Vila Régia. Abraço, Davi. Não tem a ficha técnica aqui do jogo contra o Água Santa, mas tem o do jogo diante do Corinthians. Mesquita tá aí, saiu. Lucas Justen tá aí, jogou no segundo tempo contra o São Bernardo. Depois entrou o Ian Henrique, que foi para o Grêmio. Rafael jogou contra o São Bernardo. Lucas Rafael não jogou contra o São Bernardo, jogou Alan Santos. Mas tá aí. Emerson Barbosa na lateral esquerda.
Matheus Sarará entrou no lugar, né? Depois, quando foi expulso o Natan, entrou o Sarará. Caio Melo jogou contra o São Bernardo. Depois entrou Raí Nascimento, que já está recuperado, inclusive está treinando, está no elenco. Anderson Leite jogou contra o São Bernardo. Depois saiu e entrou Vinícius Iuge, que está no elenco. Rafael Bilu jogou contra o São Bernardo. Depois entrou Matheus Regis. Saiu, foi para o Botafogo de Ribeirão Preto. João Vitor era titular. Jogou um pedaço do jogo no segundo tempo contra o São Bernardo. E João Marcelo saiu, foi para o Atlético Mineiro. Depois, naquele jogo, diante do Corinthians, entrou Deni Júnior. Ou seja, a maioria dos jogadores é de jogadores que estão aí no elenco do Guarani. Jogadores que empataram, como disse aí o ouvinte, na partida contra a equipe do Corinthians. Tirando o João Marcelo, né? Que era titular naquele jogo e foi para o Atlético Mineiro. Os demais todos estão aí. Então, como é que o time apresentou aquele futebol e agora na Série C, que notadamente é um campeonato bem mais fraco, não consegue jogar? Então, me parece que é coisa realmente de cabeça, né? Tem que mexer na cabeça dos caras e falar que eles têm condição de apresentar algo melhor do que eles estão apresentando. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo na lata de hoje. Dos 3 principais atacantes brasileiros que atuam na Liga Espanhola, quem você contrataria para o seu time hoje? Rodrigo, Vinícius Júnior ou Rafinha? Só pode escolher um, hein, CH? Começa com você. O Vini Júnior, né? Acho que o Rafinha é uma boa também, mas entre os 3, Rodrigo, Vini Júnior e Rafinha, eu ficaria com o Vini Júnior. E você, Tigrão, ficaria com quem? Rafinha. Eu sigo com você, Tigrão. CBF promete pagar 31 milhões a Carlo Ancelotti para ganhar o Hexa. Premiação prevista em contrato em caso de título em 2026 é de 5 milhões de euros, metade do valor total que o italiano receberá em salários por 1 ano de contrato com a sua comissão. Você concorda com o valor de 31 milhões de reais para Ancelotti em caso de título da Copa do Mundo ou acha exagerado? Acho exagerado, desproporcional e absurdo. E para você, CH, qual é a sua reflexão sobre o tema? Então, se ele for campeão do mundo, Batista, pode pagar porque vale. Vale a pena, desde que ele consiga arrumar a casa. Agora, se vai arrumar ou não, não dá para saber. Eu sigo com você, CH. Dudu foi apresentado oficialmente pelo Atlético Mineiro na tarde desta terça-feira na Arena MRV e falou sobre sua saída do Cruzeiro. Abre aspas, não tive nenhum problema no Cruzeiro. Acho que quando você chega a um clube e decide que não é aquilo que esperava, você tem que romper o projeto que tinha antes. Isso que aconteceu comigo. Tive uma conversa franca com o presidente e ele entendeu. Isso é um assunto que, para mim, ficou para trás e agora tenho que pensar no Atlético. Fecha aspas. Você acha que o atacante vai dar certo no Galo, hein, CH? Batista, eu respeito muito a carreira do Dudu. Ele é um vencedor. Infelizmente, depois da última contusão, ele não conseguiu jogar mais em alto nível. Voltou bem abaixo no Palmeiras, mal conseguiu jogar no Cruzeiro e agora está no Atlético. Eu acho que o conceito da carreira dele é bom, o momento é ruim. Se ele vai dar certo no Atlético ou não depende do contexto e principalmente da parte física, não é? E clínica também. E eu não sei responder se essa parte física e clínica está 100%. De qualquer maneira,
o conceito atual do Dudu é ruim, mas a carreira é um conceito bom, Batista. E para você, Tigrão, o conceito do Dudu atual. Ruim. E vai dar certo ou não no Galo? Não, eu acho que contrato é para ser feito e ser cumprido. E o que ele fez com o Cruzeiro mostra que o momento dele dentro e fora de campo, inclusive na cabeça, não é dos melhores. Não vai dar certo no Atlético. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço, Batista. Até amanhã. Um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Muito obrigado ao CH. Vamos ao sorteio. Atenção. Quem participou vai concorrer agora. Douglas Massarella Bueno. Douglas Massarello Bueno. Está aí na tela quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ganhou 4 ingressos do Wet n Wild e um rádio portátil da Mundial. Agora o segundo ganhador, Aristides Pereira de Lima. Parabéns! Ganhou 4 ingressos do Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Tem 3 dias úteis para retirar os presentes aqui na recepção da Band. Valeu, gente. Abraço. Tchau. Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João